Este programa é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado sendo exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Entra no ar, na nova Rádio Serrana FM. O programa Performance News. Cultura, política, empreendedorismo. O comentário autêntico do jornalista Marco César. Apresentação: jornalista Marco César. Olá, boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio 87.9, Rádio Serrana de Lagoa Nova. Caros ouvintes, aqui quem vos fala é o jornalista Marco César, apresentando o programa Performance News. E dando início com o quadro Momento Cultural, fique por dentro. Hoje nós temos, caros ouvintes, minhas amigas e meus amigos, no Momento Cultural, um assunto polêmico, um assunto muito polêmico. Porém, eu não quero aqui polemizar. Venho trazendo conhecimento, cultura, fatos históricos que merecem uma boa análise e uma acurada reflexão. Então, não é o intuito, de polemizar nem de discordar, apenas é trazendo ao conhecimento do público um assunto que é polêmico, mas que eu trago verdades históricas, registros, para ilustrar a minha fala, Cada um pode ter a sua versão, a sua opinião, isso é perfeitamente normal. Mas não vamos formar uma opinião baseados apenas no ouvir dizer. Portanto, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas eu desejo que a minha fala possa pelo menos despertar nas pessoas o interesse em melhor conhecer esse assunto e que aproveitem para despertar, para pesquisar e estudar, conhecer melhor sobre o que vou falar. Não precisa concordar comigo, vocês podem se aprofundar e formar a sua opinião. Estou trazendo à tona o assunto. O assunto que eu vou trazer aqui é o seguinte: na próxima quarta-feira, é dia 31 de março, e alguém lembra o que é essa data? Nós estaremos completando 57 anos da Revolução Democrática Cívico-Militar. Ninguém é obrigado a concordar com o termo que eu estou usando para o que chamam de golpe militar. Revolução Democrática Cívico-Militar, que muitos insistem em chamar de golpe militar, e que teria instituído uma ditadura no país. Meus caros amigos, existe muita desinformação sobre esse episódio político e histórico, onde se tenta construir uma narrativa que não corresponde à realidade dos fatos. É preciso, meus amigos, que se analise esse assunto à luz da verdade, para não cometermos injustiças com a verdadeira história. Com a verdadeira história. Vamos aqui, parei para tomar um copinho d'água. Vamos aqui mostrar que não houve golpe, e sim uma revolução democrática realizada pelo povo, pelas multidões, pelas famílias, pelas mulheres e até pela Igreja Católica, que pediam a cassação do mandato do então presidente João Goulart, devido à verdadeira bagunça em que se encontrava o país, na iminência da implantação do sistema comunista. O Brasil se preparava, através de João Goulart, de Leonel Brizola, de Miguel Arraes e tantos outros esquerdistas, para implantarem no país o sistema comunista. Uma das formas mais eficientes de se pesquisar sobre esses fatos é consultar os jornais da época, que publicaram reportagens sobre essas manifestações populares em defesa da intervenção militar. Aqui eu vou citar algumas manchetes. O jornal Correio da Manhã estampou em sua capa uma matéria cujo título dizia: Marcha da Família durou 4 horas, e ilustrou essa matéria com a publicação de uma grandiosa fotografia da multidão na Avenida Paulista em clamor pela intervenção. Então, isso é um fato registrado, está lá, jornal da época, jornal Correio da Manhã. Jornal do Brasil também publicou:
mostrou que o povo brasileiro foi às ruas pedir intervenção, realizando uma passeata com mais de 500 mil pessoas em São Paulo em defesa do regime militar. O jornal O Dia também traz da época uma matéria com o título em letras garrafais, onde afirma: fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo, mais de 1 milhão de pessoas na marcha da família com Deus e pela liberdade. Meus amigos, prestem bem atenção, vamos ter calma, não vamos aqui querer me acusar de direitista, não é? De conservador, posso ser tudo isso, mas aqui eu estou trazendo fatos históricos, registros. E quando nos aprofundamos um pouquinho nesse assunto, nós verificamos que a Revolução de 1964 foi uma exigência da população, que não aceitava o comunismo como forma de governo. As mulheres pediam calorosamente o restabelecimento da ordem. Os empresários temiam o confisco de seus negócios. Toda a sociedade assustada com a perda total de seus patrimônios. Era esse o quadro terrível que se assistia naquele momento. E o movimento popular em defesa de uma intervenção era apoiado por toda a mídia, que clamava a presença militar no governo para restabelecer a ordem. A igreja, da mesma forma, defendia a intervenção militar. A Ordem dos Advogados do Brasil, pasmem, e a Associação Brasileira de Imprensa eram instituições das mais exaltadas na defesa dos militares. Os dois maiores sistemas de comunicação do país na época eram a Rede Globo de Comunicação, com sua rede de televisões, rádios e o jornal o Globo. E a outra grande força de comunicação e de formação da opinião era exercida pelos diários associados, com jornais em todos os estados do Brasil. A Rede Globo era liderada pelo jornalista Roberto Marinho e os diários associados presididos pelo jornalista Assis Chateaubriand. Ambos foram os maiores defensores da Revolução de 64, em nome da defesa da democracia e do restabelecimento da ordem. Então vamos voltar a esse tempo, pela história, pelos documentos, para entender o que se passou. Acontece que, diante de tanta manifestação popular e do nítido desejo da sociedade em caçar o mandato do presidente João Goulart, desejo esse demonstrado nas ruas, o Congresso atendeu a esse anseio do povo no dia 2 de abril, concretizando a cassação por maioria de votos dos deputados e senadores. Maioria de votos dos deputados e senadores. Portanto, democraticamente. Esse mesmo Congresso, 7 dias depois, ou seja, no dia 9 de abril, né, elegeu, durante esse intervalo de 7 dias, assumiu a presidência da República o presidente do Senado. E no dia 9 de abril, esse mesmo Congresso elegeu o general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência da República. Portanto, os militares não tomaram o poder, como dizem, não tomaram o poder como querem dizer. Foi o próprio Congresso Nacional que, constitucionalmente, entregou o governo do país aos militares como uma missão a ser cumprida em nome de todos os brasileiros. Os militares assumiram como quem assume uma missão para botar ordem na casa. Dessa forma, creio eu, não fica dúvida alguma de que a palavra golpe não representa o termo correto a denominar esse fato, pois não passa de uma narrativa, ou seja, uma invenção para camuflar a verdade. Né? Utilizaram essa palavra golpe, massificaram como essa palavra e se tornou como que realidade fosse, mas não foi realidade. Pelo menos se alguém equivocadamente ainda insistir em aceitar a versão do suposto golpe, não poderá jamais acrescentar a palavra militar, golpe militar, pois o pseudo-golpe foi uma eleição democrática realizada pelos legítimos representantes do povo, os integrantes do Congresso Nacional, onde a Constituição diz que todo poder emana do povo, todo poder emana do povo, e emana do povo através dos seus representantes legítimos. O resto é fantasia. E vamos em frente, vamos em frente. Agora, nesse momento, nós vamos dirimir as dúvidas de quem acredita ou mesmo divulga por conveniência que o Brasil viveu um período de ditadura.
Primeiramente, precisamos entender como funciona uma ditadura e compararmos com o que vivemos no período do regime militar democrático. Primeira pergunta que eu faço: quem foi o ditador do Brasil naquela época? Quem foi o ditador do Brasil naquela época? Para se ter uma ditadura, é preciso que se tenha um ditador. Então eu pergunto, quem foi o ditador do Brasil naquela época? Resposta: eu mesmo dou. Não tivemos nenhum ditador, mas sim 5 presidentes militares que foram eleitos democraticamente pelos legítimos representantes do povo para cumprir um mandato por tempo específico e não eternos como são os ditadores. Houve uma alternância de mandatários e isso de cara descaracteriza totalmente a ideia totalitarista de uma ditadura. Se não houve um ditador, não houve uma ditadura. Se houve alternância no poder, não houve ditadura. Ponto. Fato. Na realidade, o que houve, meus amigos, foi uma ruptura temporária da forma de escolha para o comando do poder executivo nas esferas federal e estaduais, em nome da ordem e do progresso, instituindo-se para esses cargos a eleição indireta, formulada pelos representantes do povo. Eleições indiretas realizadas pelo Congresso Nacional para o Presidente da República, que elegia o Congresso Nacional, que elegia o Presidente da República, e as Assembleias Legislativas, que elegia os governadores. Mesmo assim, foi mantida a eleição direta para 2/3 do Senado, a integralidade da Câmara, todos os deputados federais eram eleitos, todos os deputados estaduais eram eleitos, Assembleias Legislativas, todas as câmaras municipais tinham os seus vereadores eleitos pelo povo e todos os prefeitos eram eleitos, continuaram sendo eleitos pelo povo. Que ditadura é essa com tanta eleição, meus amigos? A eleição indireta, ela abrangia apenas 55 cargos no país, 55 mandatos entre presidente da República, os 27 governadores e 1/3 do Senado. Isso somado dá 55 mandatos que eram eleitos indiretamente por um colégio eleitoral representando a população. Representando a população. Isto no país inteiro. Enquanto era, na mesma época, mantida a eleição direta pelo voto popular, para cerca de 70 mil mandatos. 70 mil mandatos no país, entre senadores, os 2/3 restantes, totalidade dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos prefeitos e vereadores, totalizando em torno de 70 mil cargos eleitos pelo povo. Que ditadura é essa, meus amigos? Onde se elege, através dos representantes do povo, 55 cargos e se elege diretamente pelo povo 70 mil. Isso nunca foi dito pelos professores de história. Isso sempre foi escondido e traçado, e tratado uma narrativa para enganar a população de algo que não foi da forma como dizem. Estou apenas aqui para esclarecer com dados, com fatos, com estatísticas. O regime militar democrático não foi perfeito. Não foi perfeito, tenho aqui a dizer, não foi perfeito. Mas foi um remédio amargo para evitar muitas mazelas que teríamos sofrido se não tivesse sido implantado esse regime. Poderíamos hoje estar vivendo o que vivem os cubanos há mais de 50 anos. Poderíamos hoje estar vivendo o que vivem os venezuelanos há menos de uma década. E poderíamos estar vivendo também o que começa a viver os argentinos mais recentemente, com a transformação do seu regime democrático em um regime socialista. Isso para não falar em muitos outros exemplos de fracasso do comunismo mundo afora, em todas as épocas da nossa história. Além do regime militar democrático ter nos livrado de tamanhas atrocidades, ele também nos trouxe benefícios outros que jamais teríamos alcançado com o comunismo que queriam implantar no país. Tivemos sim 20 anos de plena prosperidade,
com o milagre econômico mundial considerado, é o do Brasil, que transportou o país da 49º lugar na economia mundial para a 8ª posição em pouco tempo. Isso aí realmente é um milagre econômico registrado que ninguém pode apagar da história. É o benefício que nós trouxemos, que a Revolução trouxe para o país e que hoje nós estamos usufruindo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, no final da década de 60, início da década de 70, tinha em torno de 90 milhões de habitantes. Me lembro muito bem, quando criança, do hino da Copa do Mundo, que dizia 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Era o refrão do hino da Copa, 90 milhões em ação, 90 milhões de pessoas brasileiras. E hoje nós temos 213 milhões, ou seja, é um crescimento, calculei, de 237% da população brasileira. Aí eu pergunto, naquela época em que nós estávamos saindo da energia a motores, né? Não existia a energia das hidrelétricas, o governo militar construiu 14 grandes hidrelétricas que hoje alimentam o país com a energia elétrica. Se isso não tivesse ocorrido, meus amigos, nós estávamos ainda vivendo na era das escuras. Isso, professores de história não contam, não pesquisam, não se interessam, para mostrar um dado tão importante quanto esse. O milagre econômico abriu estradas afora no Brasil, criou toda uma infraestrutura na área de energia, como falei, de telecomunicações. O Brasil era mudo entre a população, não existia telecomunicações quase. O avanço das telecomunicações foi realizado completamente no período do regime militar. Então, nós temos muitos fatos para analisar. Está aí a própria Transamazônica, iniciada no regime militar, e durante os últimos 30 anos, depois que terminou o regime militar, que ficou entregue às moscas e hoje está sendo retomado. Quer dizer, tem muitas análises para serem feitas, né? Mas ninguém é obrigado a aceitar a minha opinião, nem a acreditar em mim. Pesquisem, estudem, vejam o outro lado, né? Naquela época do regime militar, o desemprego não era uma assombração para os chefes de família, porque existia em pleno emprego. Outro dia eu vi um vídeo aí do ex-presidente da República, popularíssimo, que é o Lula, contando que na época do regime militar, ele abertamente dizendo, o grande problema dos sindicatos era que você colocava na frente de uma fábrica 500 pessoas sindicalizadas para serem admitidas em 500 vagas que tinham naquela empresa, e quando era com pouco tempo depois, passavam ônibus de outra empresa carregando aquele povo para empregar em outra. Quer dizer, existia uma oferta de emprego, existia uma oferta muito grande de emprego nessa época, né? Principalmente, quantos nordestinos se deslocaram para a região sudeste em busca dos seus empregos que lá eram garantidos, né? Então o desemprego não era assombração para os chefes de família. A segurança e o respeito também eram desfrutados por todos. O regime militar democrático cometeu alguns equívocos, é verdade. Como já disse aqui, não foi perfeito. Não foi perfeito. Cometeu diversos equívocos, alguns excessos, não é? Falam muito em torturas. Aconteceram essas coisas. Mas, por outro lado, esses excessos e equívocos também foram cometidos pelos seus opositores, que não queriam se enquadrar no novo sistema de ordem e disciplina implantado no país, e cometiam as mais duras atrocidades de revoltas, como assaltos a bancos, terrorismo, sequestros, assassinato de militares. Ninguém conta isso, que tinha organizações criminosas, esquerdistas, para praticar crimes abertamente. E certamente essas pessoas punidas com torturas, punidas com prisões, com arbitrariedades, foram pessoas que eram obrigadas a relatar, né, quem eram os seus chefes, como eram os seus planejamentos, para que isso fosse suplantado no país, para que se trouxesse a ordem e a tranquilidade para a população. As torturas e prisões cometidas pelo regime militar foram, em sua maioria, reações e imposições para a implantação da ordem. Em qualquer que seja a situação vivida, não há entre assaltantes, terroristas, sequestradores e assassinos nenhum inocente. Nenhum inocente.
Se algo de mal lhes ocorreram, é porque algo de mal eles praticaram. Todos lutam pelos seus objetivos nefastos com a finalidade da conquista do poder para neles se perpetuarem, diferentemente de um regime democrático que prevê a alternância do poder e a limitação dos mandatos. O regime militar democrático que se instalou no país em 64 teve a sabedoria de não querer se perpetuar. Promoveu a abertura política, restabeleceu o pluripartidarismo, promoveu a anistia geral e restrita e apoiou a volta das eleições diretas, atendendo às reivindicações populares. Da mesma forma que ele implantou eleições indiretas para 55 cargos, atendeu o clamor da população quando a população começou a pedir, a exigir eleições diretas para todos os cargos. O regime militar democrático encerrou seu ciclo espontaneamente. É outra característica. Não havia pressão que pudesse suplantar a força das Forças Armadas para se manter no poder. Mas houve uma programação para que se deixasse o poder. Encerrou o seu ciclo espontaneamente com a consciência do dever cumprido. Consciência do dever cumprido. Naquele período, não existia movimentos de combate à corrupção. Porque simplesmente, Jean, isso não existia. Então, hoje nós vemos aí movimentos diversos combatendo a corrupção. Existia movimentos nas ruas pedindo a questão de fim da censura, porque havia abusos, né? Existia movimentos pedindo o restabelecimento das eleições gerais, mas jamais houve uma combatendo corrupção, porque não existia corrupção. A verdade é que, apesar do comando do governo ser exercido por um militar, a quase totalidade dos membros do governo eram civis, né? Eram civis, escolhidos tecnicamente pelo reconhecimento de suas capacidades. E a prova maior disso tudo é que todos os 5 presidentes militares deixaram a presidência e passaram a viver uma vida modesta com os padrões, uma vida muito modesta para os padrões de quem exerceu a mais alta função do país. Não se ouve falar de nenhum tipo de riqueza esbanjada por nenhum deles. E para provar o que digo, apresento um pequeno histórico do final de vida de todos eles. Quando Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do regime, morreu em um desastre de avião, no exercício da presidência, o seu patrimônio imobiliário era composto apenas de um apartamento em Ipanema. Tá? Costa e Silva, segundo presidente que substituiu Castelo Branco, ele, quando acometido de um derrame cerebral, já sem ser presidente, ele recebeu de favor, o privilégio de viver seus últimos dias no Palácio das Laranjeiras, deixando para a viúva apenas uma pensão de militar da reserva e um apartamento em construção em Copacabana. Seu patrimônio do segundo presidente da República. Garrastazu Azul Médici dispunha apenas como herança de família de uma fazenda de gado em Bagé, mas quando adoeceu, não teve nem condições de fazer um tratamento médico particular, tendo que ser internado no Hospital da Aeronáutica. Ernesto Geisel, antes de assumir a presidência da República, comprou um sítio em Teresópolis que a filha teve que vender para poder manterem-se num apartamento de 3 quartos e sala no Rio de Janeiro. João Batista de Figueiredo, o último, não aguentou manter as despesas do seu sítio Dragão, tendo que vender primeiro os cavalos e depois a própria propriedade. Sua viúva ficou apenas com um apartamento em São Conrado que os filhos colocaram à venda. Então essa é a história do final de vida desses homens que foram presidentes da República durante o regime militar, né? E eu não preciso aqui acrescentar nenhum tipo de comentário sobre os demais ex-presidentes do período pós-regime militar, nem tampouco fazer comparações de seus respectivos patrimônios em relação aos seus antecessores. Apenas quero lembrar os seus nomes, para refrescarmos nossa memória, e o próprio ouvinte poderá se dar o trabalho de pesquisar e comparar. Nós tivemos José Sarney como primeiro presidente civil, que foi eleito como vice de Tancredo, ainda no sistema de eleição indireta. Quer dizer, a eleição indireta não serviu só para os militares, não. O primeiro presidente após os militares também foi eleito indiretamente, foi Tancredo Neves. Foi eleito pelo Congresso, tendo Sarney como vice.
né? Ou seja, o Tancredo, junto com o Sarney, foram eleitos do mesmo jeitinho dos militares. Depois, o primeiro presidente eleito em eleições diretas foi Fernando Collor de Mello, que não cumpriu o mandato inteiro porque foi cassado por corrupção, tendo assumido a presidência o vice-presidente Itamar Franco. Em seguida foi eleito o presidente Fernando Henrique Cardoso, que inaugurou a era da compra de parlamentares. Quem lembra disso, da pasta rosa, da compra de parlamentares, né? E ele, com isso, instituiu a reeleição, ficando no poder por 8 anos. Nenhum presidente militar ficou mais do que 5 anos. Alguns 5, outros 4, né? Que mudou o tempo de mandato durante o período. Lembro que nenhum militar repetiu o mandato também, não houve reeleição para militar, né? Depois de Fernando Henrique, tivemos o início da era petista, que durou em torno de 14 anos. Mas sobre esse período, que é um capítulo à parte, como também o atual, não farei hoje qualquer tipo de comentário, por tratar-se de um assunto contemporâneo, portanto vivenciado por todos nós, e assim sendo, não precisamos nos valer de pesquisa histórica para termos uma opinião sobre isso. Cada um pode formar a sua, fazendo suas próprias pesquisas. Né? Cada um pode ter a sua própria visão e as verdades estão aí, disponíveis e acessíveis e vivenciadas. A verdade real, meus amigos, é que toda moeda tem 2 lados. Toda moeda tem 2 lados. E ambos os lados são imprescindíveis para o seu valor. Respeito a opinião de quem não concorde comigo, mas estou baseado em pesquisa e fatos concretos. Quero agradecer a audiência, né? Quero agradecer a atenção dos ouvintes para um fato histórico da maior relevância, da maior importância para a nossa cultura, para o nosso conhecimento, para não estarmos aí conversando nas esquinas besteiras e defendendo muitas vezes coisas que nós não conhecemos. Então, era esse o meu recado no Momento Cultural de hoje. Espero ser compreendido como transmissor de um conhecimento e de um assunto para acrescentar na cultura de cada um. E não como um partidário de uma banda que defende só o seu lado. Não. Eu estou trazendo conhecimento de fatos concretos. Muito obrigado pela atenção e vamos dar o intervalo no nosso programa, voltando com o quadro de Gente de Talento, com o empresário Jean Carlo, que já se encontra aqui conosco, para participar da entrevista do Gente de Talento, Quem Sabe Faz. Continuem ligados na Rádio 87.9, que nós teremos logo após o Gente de Talento, no Comentário Autêntico, um assunto local, pela primeira vez no programa, um assunto local que poderá balançar as opiniões. Vamos então aguardar o final do programa para esse assunto local, primeira vez dentro de um quadro no programa e que poderá abalar a estrutura das opiniões de grande parte das pessoas de Lagoa Nova, ok? Então, vamos lá. Momento Cultural. Fique por dentro. Você está ouvindo o programa Performance News. Apresentação: jornalista Marco César. Performance News. Compromisso com a verdade. Gente de talento. Quem sabe faz. Ok, meus amigos, de volta com o programa Performance News, agora com o quadro Gente de Talento, Quem Sabe Faz, trazendo o empresário Jean Carlo. Jean Carlo, que tem sido um cidadão grande contribuinte desse município, que participa da vida ativa econômica do município e que tem em sua história muito a nos ensinar, muito a nos transmitir como incentivo, como estímulo ao empresariado local.
Jean, nós temos esse quadro que ele tem o objetivo de trazer pessoas, preferencialmente de Lagoa Nova, que tenham a contribuir com os empreendedores da cidade através de relatos da sua própria história de empreendedor. Quero desejar a você as boas-vindas aos estúdios da rádio, ao nosso programa, lhe deixar inteiramente à vontade, né? E que você possa dar essa contribuição à Lagoa Nova com o seu incentivo, com o seu estímulo aos empreendedores, porque nós sabemos que muitos não aceitam, às vezes, a questão do capitalismo, né? De uma democracia capitalista, entendendo que a solução é outras formas, mas somente para lembrar e para as pessoas entenderem que quem move o mundo é a economia, são as finanças, né? E quem gera as finanças são os que têm coragem de empreender, né? São os que vão à luta empreendendo, arriscando o conforto de seus lares, arriscando a dedicação às suas famílias, arriscando o seu capital em ter prejuízo, arriscando momentos como esses que estamos passando, em que a situação nos obriga, enquanto empreendedores, a quebrar, a falir, né? A desempregar, né? Então, são pessoas corajosas e que precisam desses estímulos, precisam de ensinamentos. Por isso, esse programa tem esse objetivo de dar essa contribuição à sociedade lagonovense para que mais pessoas se estimulem dentro dessa atividade do empreendedorismo, que, afinal de contas, é essa atividade que gera os impostos que pagam todos os serviços públicos que a sociedade desfruta, né? E as pessoas às vezes imaginam que governos fabricam dinheiro, né? Que governos emitem cédulas, e não é bem assim. Se não for o trabalhador consumindo, se não for o empreendedor gerando emprego e investindo seu capital, não há riqueza para sustentar a sociedade. As pessoas precisam empreender esse mecanismo de funcionamento da sociedade e deixar de defender teorias que só procuram a questão da exploração e digamos assim, o incentivo à preguiça, o incentivo ao não trabalho, né? Então a gente precisa entender como é que o mundo funciona, para a gente se enquadrar dentro do mundo, Jean. Seja muito bem-vindo, já falei demais nessa introdução, mas isso é para lhe deixar também bem à vontade. E eu começo lhe perguntando, Jean, eu sei que você é empregador no município de Lagoa Nova, já está aposentado da sua atividade. Sim. Que se dedicou durante muito tempo, né, na sua vida, faz jus hoje a um repouso, mas em vez do repouso você continua trabalhando para progredir, ajudar a sociedade a progredir, nossos irmãos, nossos conterrâneos, né? Então eu lhe pergunto, Jean, hoje no campo dos negócios, quais são as atividades que você desenvolve, que eu sei que são mais de uma, né? Quais são as atividades empresariais que você desenvolve no município de Lagoa Nova e também fora de Lagoa Nova, se for o caso? Marcos César, boa tarde aos ouvintes da FM Serrana, né, Lagoa Nova, boa tarde, Paixão, e aos ouvintes, como já frisei. Bom, primeiro agradecer pelo espaço, mais uma vez estarmos aqui para dar um pouco da nossa contribuição, não é muito, mas creio que deve servir para algo. Bom, nós temos o Grupo Áviles, hoje temos o Grupo Áviles, como você bem frisou... Áviles. Sim. Silva ao contrário. Sim. Silva ao contrário, porque a minha esposa também é Silva, ainda é parente, é prima segunda minha ainda, a mãe dela é minha prima legítima, então somos Silva, sou Dantas e Silva, né? Dantas pela parte do meu pai e Silva pela parte da minha mãe. Então a gente criou o Grupo Áviles, que temos dentro dele 3 empresas, né? Tem a Áviles Segurança Privada, que é estritamente na área de segurança, né? E temos a Áviles Service, que prestamos diversos serviços, prestação de serviços, desde a máquinas pesadas ao ASG. E temos também o ramo agropecuário, que é o que eu tenho paixão, né? O grupo, a Áviles Segurança, veio pela profissão que me tornei, né, durante a minha vida toda. E antes de tudo isso, eu quero aqui te agradecer e lhe dar os parabéns pelo acervo cultural que você trouxe para todos nós no dia de hoje, né?
principalmente para a nossa juventude, aqueles que não lembram e nem passaram. Na época, eu também não vivi essa época, eu sou de 72, mas sei muito bem e vivi no período militar, né? Então, agradecer por você ter trazido toda essa explanação e para que os nossos jovens eles procurem realmente buscar esclarecimentos, não fiquem só no mundo do disse-me-disse, né, das extremidades, esquerda, direita e etc. Mas voltando para a sua pergunta, então, o empreendedorismo ele não é fácil. Como você mesmo falou, o mundo é movido pelo capital, pelo capitalismo. Se a gente se reportar aos filmes épicos, a gente vê lá que os reis, eles cobravam já impostos. E quem que pagava? Os trabalhadores rurais, né, dos feudos, eles era quem pagavam. Os reis tinham aqueles policiais deles, né, o exército do reino, que ia fazer a cobrança, né? Então, toda a vida, desde que mundo é mundo, existiu a cobrança de impostos. O próprio Jesus, quando lhe foram perguntar se era justo César cobrar impostos, Jesus disse, dê-me uma moeda para ver. Olhou um lado, olhou o outro, perguntou de quem era aquela efígie, o que estava gravado na moeda, marcada na moeda, que era o rosto de César. Eles dai a César o que é de César, né? Então, quer dizer, uma concordância com o sistema de circulação das moedas, de dinheiro, de governo que cobra impostos, né? Mas o governo só pode cobrar imposto de quem produz. Como é que o governo cobraria imposto de quem não produz, né? Exato. Como é que o governo vai pagar os seus servidores, os serviços que presta à sociedade, se não houver, se não existir quem produz? Não existe isso, né? Bom, dando sequência à sua exatamente. Resposta. Inclusive, o próprio Judas, que era um dos apóstolos, era responsável, né, pela parte financeira do grupo, né? Não vamos adentrar nesses detalhes, mas era assim que funcionava, porque eles, como seres humanos, eles precisavam se alimentar, né? Perfeito. Mas, Jean, voltando ainda a uma complementação da primeira pergunta, você aí citou as duas empresas que você dirige, sendo uma delas com duas atividades, né? Uma atividade na área da segurança, que é a sua especialidade, e a outra na prestação de serviços de terceirização de mão de obra e temos o rancho agropecuário, locação de equipamentos. Essa a empresa Avlis, com esses dois segmentos, e também a empresa agropecuária. Então eu lhe perguntaria hoje quantas pessoas, quantos funcionários somados nas duas empresas você tem? Quantos empregos você oferece no município de Lagoa Nova? Cerca de 100 empregos. 100 empregos. Então, são 100 famílias. 100 né? famílias. 100 famílias que, vamos dizer assim, se sustentam através Sim. desse trabalho prestado a essas suas empresas. E como Lógico que esses 100 empregos, eles não são só de Lagoa Nova. Sim. Certo? Sim. Porque nós trabalhamos no estado da Bahia, nós trabalhamos aqui no Rio Grande do Norte, na área de São Miguel de Gostoso, Parazinho, João Câmara, né? Estamos em Serra do Mel também, enfim. A demanda de vigilantes que tínhamos aqui em Lagoa Nova, nós já contratamos. Alguns outros que estão de fora é porque não tem a habilitação, que hoje é exigido. Sim. Para trabalhar nos parques eólicos, que a maioria da nossa prestação de serviço é em parques eólicos, são para multinacionais, prestamos serviço às multinacionais dos parques eólicos, e aí é exigido a carteira de habilitação AB no mínimo. Entendi. Para determinadas profissões exige-se um credenciamento, Sim. uma formação, uma habilitação profissional. E você com isso está dizendo que na categoria de vigilantes de segurança, Sim. Em Lagoa Nova, quem tem essa habilitação está empregado na sua empresa. Exatamente. Só não tem mais gente empregado nessa Porque nessa não função, possui, porque não possui a habilitação e não possui o certificado do curso de vigilante. Tem Sim. que ter o certificado, essa habilitação que eu estou falando. o curso tem que estar em dia, né? Tem que estar totalmente habilitado para aquela área. Sim. E hoje ainda tem que ter vários outros certificados, como NR10,
NR18 e etc, etc. Tem que ter vários cursos para poder prestar serviço na área dos parques eólicos. Mas em Lagoa Nova, no nosso município, são quantos os colaboradores das suas empresas? Temos 38. 38. Então são 38 famílias, quase 38% do seu efetivo, né? Quase 40% do seu efetivo, dentro do município de Lagoa Nova. É realmente uma grande contribuição, né? Uma pessoa que tem uma visão, que deixou o serviço público e entrou no empreendedorismo para servir também, né? Jean, como é o relacionamento interno entre os funcionários, como é a política de recursos humanos que você tem dentro da empresa para deixar os funcionários trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, produtiva e com satisfação? Você tem algum mecanismo de recursos humanos dentro da empresa que proporcione esse benefício, esse conforto ao cidadão que trabalha na sua empresa? Bom, Marcos, a prioridade nossa é manter e pagar em dias os salários e manter todo o que está ali na convenção, tudo o que está garantido, todos os direitos convencionais garantidos. Sei. O que é do funcionário é do funcionário. O que é da empresa é da empresa. Nosso relacionamento é um relacionamento excelente, não temos problemas. Nós estamos no mercado há 6 anos, graças a Deus, nunca tivemos um problema trabalhista. Até os dias atuais, a gente trabalha com diversas pessoas, já tem um ciclo, né, de movimento, tem uns que são demitidos não porque precisamos, não porque eles sejam funcionários ruins, mas porque, a maioria das vezes, passamos os últimos 2 anos com um recesso enorme. De novembro para cá, deu uma melhorada, e irá melhorar bastante, porque voltou às atividades nos parques normais, né? Foram liberados aí pelos bancos as atividades dos novos parques. Então, é o que temos com os nossos funcionários. Isso aí é total tranquilidade. Então, eles ficam à vontade, damos todos os benefícios de trabalharem com segurança, mantemos todo o que está no padrão em dia. Quando é para trabalhar o pessoal daqui, boa parte deles, nós não temos poste suficiente para alocar o pessoal que a gente já tem daqui da própria cidade de Lagoa Nova, então a gente loca casa para eles, né? As casas são locadas, a gente dá o beneficiamento da cesta básica, transporte e etc. Então, a parte que é da empresa, a gente cumpre direitinho. Tanto é que nós temos funcionários aí desde o início dos nossos trabalhos. Perfeito, muito satisfeito aí com a sua resposta. Mais uma pergunta ainda, em relação à empresa agropecuária, o que você produz na área agropecuária? No momento a produção é só leite, né? Produzimos o leite. Nós temos uma vacaria, isso era uma admiração, um sonho de criança que tínhamos por ter os meus avós ligados à agricultura. Então era uma coisa que, quando adolescente, eu estava no 2º grau, que hoje chamamos de ensino médio, eu quis fazer o técnico agrícola, mas em Currais Novos tinha sido retirado, né, o colégio agrícola em Currais Novos, então tive que fazer o técnico em contabilidade por falta de opção, as outras opções não me agradavam. Então, para fazer o técnico agrícola, tinha que ir para Paraíba ou ali próximo a Natal, né, Jundiaí. Minha mãe não deixava porque eu não mandava em mim ainda, né? Então, tive que fazer em Currais Novos mesmo o técnico de contabilidade. Mas é uma paixão, a natureza é uma paixão que vem da minha infância. Então, com a minha instabilidade e a minha instalação, aliás, em Lagoa Nova de uma vez por toda, quando eu decidi permanecer aqui, por ser uma área agrícola e eu gostava bem do ambiente, então comprei uma pequena terra com 3 hectares e aí passei a exercer essa função que hoje já está bem melhor do que antes.
né? E lá nós empregamos 8 funcionários. Essa produção de leite, qual o destino dela? Bom, inicialmente a gente colocava ela hoje, atualmente, tem uma empresa Clã, lá da capital, então a gente fornece parte da nossa produção para a Clã e parte a gente fornece a uma queijeira ali na Malhada. Sim, entendi. Muito bem, Jean. Você tem mais algo que você queira complementar, que eu não tenha perguntado, que você tenha o desejo de transmitir aos ouvintes? Bom, baseado no que você falou antes, que o mundo é movido pela economia e pelo capitalismo, algumas coisas a gente vem notando ao longo da nossa vida e hoje mais frequente, né? Eu comecei a trabalhar, não existe milagre, não existe segredo. Você poderia ter perguntado qual o segredo, qual o milagre. Não existe nada disso. O que existe é dedicação e trabalho, né? E fé no nosso Criador. Porque eu comecei a trabalhar desde cedo. Eu lembro que aos 13 anos eu era balconista de uma loja de aviamentos. Hoje a gente não pode ver os nossos jovens, os nossos filhos, trabalhando em determinados locais porque é exploração. Não é? Eu nunca me senti explorado. Meu pai é assalariado, somos 4 irmãos. Então tinha que trabalhar, estudava e trabalhava, nunca deixei de estudar. Né? Não existe segredo. O segredo é trabalhar, estudar e trabalhar. Que ao longo da vida e pegar as oportunidades que aparecem em nossas vidas. Então, mas foi porque surgiu isso, ou surgiu aquilo, ou ele fez isso, ou fez aquilo. Não é nada disso. O segredo é você se preparar. Como é que se prepara? Estudando, né? Estudando. Adquirindo conhecimentos. Só se adquire conhecimentos na escola. Então esse é também um ensinamento que você deixa para quem quer se atrever à atividade empreendedora, né? Exato, porque adquirir conhecimentos e tal. Né? Aos 13 eu já trabalhava de balconista numa loja de aviamentos. Depois fui carpinteiro, servente de pedreiro, auxiliar de pedreiro. E só aos 19 anos é que eu ingressei na Polícia Militar. Fiz um concurso. E você me pergunta como é que eu fui parar aí. Não, eu queria servir a Marinha. A minha mãe também não deixou. Então eu me alistei no serviço militar fora do prazo, paguei uma multa. E aí foi quando surgiu 2 colegas, a gente já terminando o último ano do ensino médio, 2 colegas chegaram da aeronáutica, e aí disseram, tem o concurso da polícia, vamos fazer. O Adaildo, que hoje também está aposentado, o diácono Adaildo, e o Emanuel Braz, que hoje ele é servidor da KR, inclusive trabalha aqui em Lagoa Nova, os dias atuais. Então foram eles que me incentivaram, a gente da sala de aula, e falaram, vamos lá, eu fui, fiz, passei 27 anos na corporação. E não era aquilo que eu queria para mim, mas era o que me sustentava e o que fazia com que eu sustentasse minha família. Né? Tirei muitas coisas boas dessas atividades. Hoje eu sou o homem que me tornei pela minha profissão, né? Mas sei muito bem que nada é fácil, nada cai do céu. Então a gente precisa, aos ouvintes aí, principalmente aos jovens, vocês precisam estudar. Precisam estudar. Sem o estudo, sem o conhecimento, sem estar preparado, a oportunidade chega. Mas se você não está preparado, você não consegue abraçá-la. Verdade. Tem que estar pronto. Jean, você tem ainda alguns planos para Lagoa Nova em relação ao empreendedorismo, de ampliação, de implantação de um novo negócio? Você tem alguma ideia? Marcos, Lagoa Nova é uma cidade que tem muitas perspectivas, muitos potenciais na área, por exemplo, de turismo, né? Muito a se fazer, né? Quer se considerar Lagoa Nova uma cidade turística e eu acho que não é ainda, né? Não. Ela tem a capacidade, ela tem os potenciais, mas esses ainda não explorados. Está, né? Longe de ser, né? Está muito longe. Mas além do turismo, o agronegócio, no qual você já está inserido, né? Na parte da fruticultura, da agricultura, de tantas outras atividades ligadas ao agronegócio que
Lagoa Nova tem essa capacidade, né? Tem esse potencial. Você então tem algum projeto, algum plano de se avançar mais, se jogar mais profundamente nesse campo empreendedor que traga benefício para Lagoa Nova? Marcos, já estamos com 48 anos de idade. É um menino. Mas o corpo já não responde mais da forma que respondia aos 30, aos 20, né? Eu tô com 62 daqui. Mas a mente ainda continua de um adolescente de 15 anos. Depois de 4 pontos de safena que fiz há 100 e poucos dias atrás, né? Ainda estou aqui pinotando numa perna só, como se diz. Bom, mas não é porque eu esteja com 48 anos que esteja com vontade de desistir. Não, eu me sinto que comecei a viver agora. Né? Eu sinto que comecei a viver agora. E com relação ao empreendedorismo, nós temos vários pensamentos, porém esbarramos justamente na questão dos colaboradores, na questão de mão de obra, vamos dizer assim. A mão de obra ela é escassa. As pessoas muitas vezes dizem, eu moro num município que não tem emprego, não tem como eu sobreviver, eu tenho que sair para uma capital. Gente, tem que se qualificar primeiro. É verdade, é verdade. O que está faltando é mão de obra qualificada, nós não temos. E as pessoas, mas para que eu vou fazer um curso disso, fazer um curso daquilo, se eu não tenho... Não perde nada em fazer. Né? Não vai perder nada, vocês têm que estar pronto. Tem que estar pronto. Esse problema aí é um problema que é enfrentado em muitas cidades, né? A questão da falta de pessoas qualificadas para as oportunidades que às vezes surgem. Muitas vezes tem que trazer de fora porque não tem dentro da E isso da eu culpo, assim, diretamente o poder público local, porque nós temos a disponibilidade de qualificação e de formação de mão de obra disponibilizadas através de diversos organismos, né? Por exemplo, a indústria, a Fierne, através do SESI, do SENAI, do SESI, não, do SENAI, que o SESI é mais assistência social. O SENAI, que trata da indústria, existe uma gama de cursos de qualificação e que isso um prefeito às vezes requisita aquele caminhão, curso para vir para a cidade, cursos online. Aí vem o sistema do SENAC, do comércio também, vem o sistema também da Federação da Agricultura, do Senar, né? Dos transportes para habilitação de motorista por exemplo, de caminhão, de ônibus e tal, que é uma coisa mais específica, um curso, né? Às vezes de motorista de carreta. Então, existem os organismos da sociedade civil, que não são ligadas diretamente ao governo, e que prestam serviço à sociedade e aos governos. Mas, assim, falta o quê? Uma coordenação, uma identificação das necessidades dentro do município, né? Identificação das necessidades. Olha, pode ter aqui, devido à presença das eólicas, motorista de máquinas tal. Então, quem tem esse curso? Ninguém. Vamos promover aqui na cidade um curso para treinar 15 jovens para isso. Um eletricista não sei de quê para eólica. Então, existe essa falta de interesse, de coordenação, né? De habilidades do governo municipal para estar aglutinando, né, essas forças disponíveis que existem na sociedade para qualificar as pessoas do município. É o que eu vejo, é o que eu entendo, né? Isso aí vai até uma dica, né? Eu acho que alguém da gestão que esteja ouvindo, copia isso aí, vê se faz, né? Bom, Jean, eu quero deixar você inteiramente à vontade para a gente encerrar a nossa entrevista e lhe pedir, inclusive, para ficar até o fim aqui fazendo companhia. Sim, ficamos. Para concluir aqui a minha resposta, Marcos, eu penso e estou trabalhando o objetivo agora na área da agropecuária é montarmos um laticínio. Sim. Montarmos um laticínio. Nós temos uma bacia leiteira aqui na Serra de Santana, de Tenente Laurentino a Bodó, Cerro Corá, né? Enorme. Se não for a primeira, mas está aí batendo as portas da primeira no Rio Grande do Norte. Sim. Né? E a gente vê que o pessoal o produtor do leite, ele é o mais explorado. E a gente quer acabar com isso. Né? Tem sido explorado ao longo desse tempo todo e manter o homem no campo não é fácil. Não é fácil. Eu sei disso porque eu vivencio na pele
dia após dia, a dificuldade de produzir um leite na zona rural. E imagine aí aqueles que estão um pouco mais distantes, aqueles que não têm acesso às tecnologias, né? Porque hoje tem as tecnologias que facilitam, né, a vida do homem do campo. Mas tem boa parte, acho que cerca de 70% do nosso produtor rural de leite, né, daquelas pessoas que vivem da produção de leite, não tem acesso a essas tecnologias e aí vive sofrendo e muitas vezes até desistindo da atividade, né? Então a gente pensa e o nosso objetivo é montar esse laticínio. Não sei se Deus irá permitir que a gente realize esse sonho. Está como propósito, entregar nas mãos de Deus, né? A coisa acontece, com certeza. Jean, muito grato pela sua participação. Eu gostaria, Jean, de lhe presentear aqui com esse livro chamado Negócios em Foco, que ele é um resumo de um ciclo de palestras que eu promovi em Natal no ano de 2014 com empresários, e participaram aqui mais de 30 empresários e fazendo palestras exatamente mostrando a realidade de suas empresas e os outros aprendendo, né? Cada um aprendendo com os outros. Isso nós fizemos no decorrer de um ano. Fizemos esse trabalho no decorrer de um ano, de 2014, e terminado o ano nós reunimos todas as participações e transcrevemos para publicar esse livro chamado Negócio em Foco. Aqui você falou em laticínio, nosso amigo Edilson Trindade, o dono da Clã, e Edilson estudou comigo, né? Amigo meu desde adolescente e ao longo do tempo também foi um dos apoiadores do meu trabalho na área do jornalismo, né? Aqui a gente tem que você conhece, tem Edilson Trindade, que é seu comprador de leite. Sim. Tem a Frane Miranda, da Miranda Computação, tem Roberto Serquis, da Água Santa Maria, Flávio Azevedo, da empreendedores de sucesso, né? 2A Engenharia, que tem também negócios aqui em Lagoa Nova através das eólicas, né? E por aí vai. Marcelo Queiroz, presidente da Federação do Comércio, Jonas Alves, que é presidente do grupo da JMT, tem mais de 10 mil empregados, não só na JMT, mas também em outras empresas. E aí você vai conhecer a história deles também, né? Contada no nosso fórum. E lhe dizer de antemão o seguinte, esse trabalho, embora numa menor escala, nós pretendemos, com um ano de programa, mais ou menos 52 apresentações de programa, nós transformarmos a fala de vocês que estão passando por aqui num trabalho desse, num livro desse, que vai para as bibliotecas das escolas, passará a ser uma literatura de pesquisa do empreendedorismo local. Essa é a minha ideia, né? Então vamos apresentar com esse livro. Obrigado. Eu gostaria de, nesse momento, o programa está bem, grande participação aqui, bem corrido, mandar um forte abraço para todos aqueles que estão nos assistindo ou que nos assistiram em parte já saíram e que saíram e voltaram. Eu vou aqui ler o nome de pessoas que estão aqui nos acompanhando. Nosso amigo Iranildo Ferreira, nosso amigo Erivan Costa, aqui também o Arnaldo Vanessa, Eldio Rodrigues, lá da empresa Clarear, ali na Torre da Assembleia. Iranildo mais uma vez, aqui aplaudindo, Erivan mais uma vez. Arnaldo, Eldio, Cosme Diogo, Cortez Assunção, Edilson Lopes, nosso amigo Val Araújo também, né? Assistindo aí o programa. Então um abraço aí para todos que estão ao vivo aqui conosco, acompanhando o nosso programa. Quero encerrar aqui esse bloco do programa e no próximo nós vamos fazer o nosso comentário, né? Falando francamente. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos com o Falando Francamente. Gente de talento. Quem sabe faz.
Performance News. Compromisso com a verdade. Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação: jornalista Marco César. Falando francamente. O comentário autêntico do jornalista Marco César. E aí, meus amigos, estamos de volta com o programa Performance News. Muito grato aí pela audiência de todos. E antes de iniciar o nosso comentário, eu quero também mandar um abraço para o nosso amigo Ribamar Júnior, que está nos assistindo lá em Natal. Ele que também é jornalista, apresentador do programa Cheiro da Terra, né? Está nos acompanhando pela internet e eu vou botar aqui no ar o alô que ele está nos mandando aí, hein? Eita, seu menino! Aqui quem vos fala é Ribamar Júnior, apresentador do programa Cheiro da Terra, o único programa que é a voz do produtor rural. Quem diz é Dedé de Zé de Olavo. Agora vamos conversar com o jornalista Marco César, que está entrevistando o militar da reserva, empresário da segurança privada e produtor rural, Jean Carlos Dantas. Eita, seu menino! Aí a palavra de Ribamar Júnior, de incentivo, de apoio, um alô que ele nos mandou, né? Meus amigos, chegamos no momento, não é, de fazermos o nosso comentário, falando francamente. E como eu falei aqui durante o programa, pela primeira vez eu vou trazer um assunto local, um comentário local, né? Que eu julgo da maior importância a gente trazer ao conhecimento da população. É uma crítica a um comportamento, no mínimo assim, antiético e desumano, praticado por alguém em Lagoa Nova, e que a gente vem aqui registrar o nosso repúdio e também registrar a nossa iniciativa combativa a esse fato. Primeiro, para ilustrar, eu vou contar um outro fato parecido que ocorreu no ano passado durante a campanha eleitoral. Similar, um fato similar, e que nós relevamos e só tomamos, assim, iniciativa de falar sobre esse fato com a própria pessoa depois que passou a eleição. Como nós sabemos, em Lagoa Nova existem algumas empresas que prestam serviços de forma terceirizada, né, a órgãos em Lagoa Nova. O governo do estado, por exemplo, tem funcionários terceirizados, né, e a prefeitura tem também sua empresa terceirizada que presta serviço aí. Na empresa JMT, da qual inclusive eu faço parte do seu quadro funcional, não é, como consultor comercial e atuando na gerência de relacionamento, nós fomos informados por colaboradoras nossas durante a campanha que havia uma pressão de uma determinada autoridade no município para que essas pessoas votassem num candidato a vereador que, se não o fizessem, seriam demitidas. Esse candidato a vereador, para quem foi pedido, é Paulo Machado. Foi pedido voto para Paulo Machado, dessas pessoas, sob pena de serem demitidas. Eu não sei qual a relação, qual é a autoridade, qual é a força que teria o vereador Paulo Machado para demitir essas pessoas. Então eu, como integrante da empresa, tomando conhecimento disso, já que eu, como integrante da empresa, portanto sendo colega desses colaboradores que prestam serviço em Lagoa Nova, não fiz nenhuma ingerência, nenhuma pressão para que votassem em mim. Não fiz pressão para isso. Não iria admitir que isso fosse feito para outro, mas eu deixei correr e passar a eleição. Passada a eleição, eu comuniquei à empresa esse fato e a empresa me orientou a procurar a pessoa que tinha feito essa pressão, que eu vou aqui, em respeito ao gesto dele, não vou comunicar, porque ele negou veementemente e demonstrou, inclusive, surpresa com o fato. Bom,
eu fui orientado pela empresa a procurar essa pessoa e dizer que a empresa não aceita esse tipo de comportamento, esse tipo de imposição, e que os servidores ficassem completamente seguros e à vontade que jamais ninguém iria ser demitido por deixar de exercer o seu voto conforme a sua consciência. Então, isso foi a orientação. E eu procurei essa pessoa, tive uma conversa com 2 testemunhas e pude perceber o destempero da pessoa quando tomou conhecimento da minha abordagem, negou que tivesse praticado esse ato e eu resolvi desconsiderar, deixar isso para lá. Isso passou. Não levei à frente porque a ideia da empresa era levar ao conhecimento do Ministério Público. E eu pedi para que isso colocasse um pano em cima desse assunto. Foi colocado. Mas a pessoa é, inclusive, hoje autoridade no governo municipal. Bom, passou. Quando é agora, mais recentemente, de dias para cá, nós temos uma outra empresa que faz parte do grupo, que também tem presença em Lagoa Nova, que presta serviços à Fundação Djalma Marinho, que é uma autarquia da Assembleia Legislativa, responsável pela TV Assembleia, portanto também responsável por essa torre de TV que existe aqui em Lagoa Nova, da Assembleia Legislativa. Ora, quem manda na Assembleia Legislativa é o presidente, o deputado Ezequiel. Quem manda politicamente no município é o prefeito da cidade, que, por sinal, é aliado do presidente da Assembleia. Né? Eu fui procurado por servidores da empresa Clarear, que faz parte do grupo JMT, que eles foram inicialmente visitados, ou seja, a instituição, lá a torre de antena da TV Assembleia, foi visitado por um irmão do vereador Emílio, do MDB, aliado do prefeito, querendo saber como era a escala de serviço, quais eram os horários e tal, que ele teria apresentado um currículo à empresa e que tinha sido chamado. Isso não é verdade. Em primeiro lugar é o seguinte, aí na conversa lá com o servidor nosso lá, ele procurou essas informações e disse, vai dar certo para mim pegar o horário da noite, porque de dia eu cuido dos meus maracujás, né, planta do maracujá, e à noite eu vou ganhar meu salário aqui, sem fazer nada e tal, né. Procurou ele lá, o nome dele é um apelidozinho, eu esqueci agora, um nomezinho assim, não tô bem lembrado, irmão do vereador Emílio. E então, logo depois dessa visita, que eu também não sabia, dessa sondagem que ele fez lá, surge um aviso prévio para um servidor desses 4. Esse servidor reclamou na empresa, coisa e tal, e foi suspenso o aviso prévio dele. Aí chegou o aviso para outro, que por sinal é deficiente. E então ele alegou, rapaz, eu sou deficiente, não sei o quê. Aí suspenderam, mandaram o aviso para o terceiro. E aí foi quando eu tomei conhecimento disso aí. Por quê? Porque essa situação deixou em pânico 4 pais de família, né? 4 famílias, cerca de pelo menos 20 pessoas que compõem essas famílias, no desespero da dúvida do desemprego, de perderem o emprego, que todos 4 já têm 11 anos trabalhando na empresa. E de repente se vê ameaçado pela perda de um cargo de uma forma desleal, de uma forma antiética, de uma forma de uso do poder sem medidas, desumana. O que é que eu deduzo? Não estou fazendo uma acusação e nem posso provar, certo? Mas eu deduzo que para que isso tenha ocorrido, da emissão desses avisos prévios, que 2 foram cancelados, aí quando chegou no terceiro, o 4º já ficou com medo também. Se esse aqui resolver, aí vem para mim e eu vou sair. Aí me procuraram, eu tive uma reunião
com eles. Levei ao conhecimento da diretoria da empresa, isso estava acontecendo, a diretoria não tinha conhecimento. Quer dizer, o que eu suponho é que, digamos assim, o presidente da Assembleia também não tomou conhecimento disso. Alguém usou o nome dele, alguém na esfera inferior usou o nome dele para pedir à empresa a cabeça de alguém, para botar alguém do seu interesse político aqui. Isso não se faz. Vá criar emprego, rapaz. Faça como o Jean que está aqui, que gera 38 empregos na cidade. Faça como outros fazem, mas não tirar um pai de família que está há 11 anos no emprego para botar um irmão do vereador porque votou no prefeito. Quem é que terá ido falar com alguém nessa autarquia para pedir essa substituição para o irmão do vereador Emílio? Quem eu suponho que tenha sido? Eu suponho que tenha sido o prefeito. Suponho que tenha sido o prefeito. Não posso provar nem estou acusando, suponho. Porque é a autoridade máxima do município e que ninguém mais do que o prefeito teria esse atrevimento, esse nível de atrevimento de solicitar uma substituição de uma empresa privada, certo? Para atender a um interesse político. Então, isso não é um comportamento correto. Ora, é um emprego de um salário e pouco, né? A prefeitura, com tantos empregos que tem, com tanta gente de fora que tem empregado. Outro dia eu vi uma relação dos cargos comissionados da prefeitura e saio olhando os nomes. Está certo que eu não conheço muita gente em Lagoa Nova pelo nome, né? Mas eu me dei o trabalho de perguntar a algumas pessoas da cidade, mostrar a lista, e aí mais de 60% daqueles 90 e tantos nomes, ninguém sabe quem é, gente de fora. Emprego aí, como se diz, saindo pelo ladrão, com gente de fora, né? Como se diz no popular, saindo pelo ladrão. Vou explicar aqui para ninguém me interpretar mal. Ladrão que se chama é um cano, uma saída que tem do radiador dos carros antigos, que quando o nível de água do radiador ultrapassava o limite de nível, saía por aquele caninho, né? E aquele caninho chamava-se ladrão, é o nome de uma peça. Por isso o ditado popular, saindo pelo ladrão, é quando uma coisa está passando, está em exagero. Então, tem funcionário na prefeitura de fora saindo pelo ladrão, ou seja, tem demais. Aí, por conta de um cargo, de um porteiro, de uma torre de TV, fazerem uma confusão dessa, uma briga dessa, deixar em pânico essas famílias, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que eu vou provocar o Ministério Público do Trabalho para, inclusive, investigar a empresa, como é que essa solicitação chegou lá, porque até hoje, 11 anos, não tem uma repreensão de nenhum servidor, não tem nenhuma reclamação, não houve diminuição de efetivo, né, no contrato. Então, qual é a razão dessa demissão? Tem que a empresa justificar para o Ministério Público do Trabalho, certo? E vamos tomar essas providências para evitar essa demissão injusta. Então, eu peço ao prefeito que, se foi ele desmanche isso. Ele desmanche isso, porque aí ele está corrigindo uma injustiça, né? E se não tiver sido ele procura investigar, porque a culpa está caindo nas costas dele. Procura investigar quem usou o nome dele. Eu tenho certeza que Ezequiel não iria descer de seu pedestal para ligar para alguém da Fundação de João Marinho e pedir a cabeça de um simples servidor no município de Lagoa Nova. Mas eu tenho certeza que a política pequena de Lagoa Nova, qualquer um, mesmo no mais alto escalão da gestão municipal, tem essa capacidade de pedir a cabeça, porque trabalha na surdina contra os próprios servidores em atos de perseguição. Então, quem disso usa, disso cuida, né? Se faz com os seus próprios servidores atos de perseguição às escondidas, é capaz de fazer também um ato de injustiça para beneficiar um correligionário politicamente. Isso não se faz. Isso, se não for crime, é desumano, é crime para Deus. E eu faço aqui até um apelo a duas autoridades religiosas. O padre Zé Mário, que aqui representa a palavra de Deus, e o pastor Dedé Garcia. Interfiram nesse caso, convençam o prefeito a mudar de ideia, de demitir essa pessoa de uma empresa privada.
que ele não vai conseguir, porque eu estarei à frente disso para impedir que isso aconteça. Vou provocar o Ministério Público e haverá investigação para descobrir se essa tentativa de demissão é algo de cunho político, eleitoreiro, e isso não vai ser concretizado. Pode ter a certeza, vereador Emílio e seu irmão que está buscando esse emprego nesse local. Procure outro canto. Lá está ocupado, o lugar está ocupado, está bem servido, certo? 11 anos e procure outro lugar. Procure outro lugar que existem diversas oportunidades, inclusive na prefeitura e diversas empresas, e você já é um empreendedor, não precisa prejudicar uma família que vive disso. Eu faço um apelo aos nossos líderes religiosos para, em nome de Deus, convencerem esse ato arbitrário que está se tentando promover em Lagoa Nova e prejudicar uma família no momento que o emprego é tão difícil. Basta as preocupações que estamos vivendo com esse trágico momento da pandemia do Covid, que já perturba as pessoas. E as pessoas ficarem perturbadas se vão ser demitidas ou vão continuar no emprego que estão há 11 anos. Isso não se faz. Existem outros meios de se arranjar um emprego. Eu não admito e não compactuarei com isso aí. E as forças que eu tiver para reagir em função disso aí, eu irei reagir. Viu? Então, era esse o meu desabafo, o meu comentário. E vamos em frente. Quero dizer também aqui à população de Lagoa Nova, qualquer caso de injustiça praticado por alguém, em qualquer situação, os microfones da Rádio 87.9 Serrana estão aqui abertos para que se denuncie, para que se evite injustiças, para que se promova o bem. Aqui o nosso objetivo é promover o bem e não destruir famílias. Muito obrigado pela atenção. Estamos aqui encerrando o nosso comentário, deixando essa palavra de apoio, né, e de segurança para aqueles que se sentirem perseguidos, para aqueles que se sentirem desprotegidos. Nós aqui estaremos para, no mínimo, denunciar e combater. Muito obrigado pela audiência. Até nosso próximo encontro, no próximo sábado, quando estaremos novamente com vocês, trazendo informação cultural, trazendo incentivos na área do empreendedorismo, com as entrevistas locais e também com o nosso comentário autêntico, que certamente trará algo a mais para vocês. Não estamos aqui para tirar, e sim para somar, ok? Uma boa tarde, um bom final de semana, com a graça de Deus para todos nós. Você ouviu na nova Rádio Serrana FM o programa Performance News. Apresentação: jornalista Marcos César.